não dá tempo da gente ir. Sexta-feira. De uma sexta-feira à tarde aí, ninguém sai de casa mesmo, né? Sexta-feira, sério, Roberto? Tanto dia, né? Não, à tarde, né? No Eu período... tenho inglês, é por isso. Ah, que horas que é seu inglês, Stephanie? É das Roberto. 2h30 às 5h30. Uau! Roberta, eu vou ter que sair agora porque eu tenho um compromisso, tá? Aonde você vai, Yumi? Eu tenho um compromisso com a minha mãe. Eu tive que marcar um compromisso para ela agora de manhã. Ah, que pena, mas vai tomar cuidado. A aula eu vou postar lá no Google Classroom, então depois, Yumi, aí você assiste, porque tem uma tarefinha na aula de hoje, tá bom? Tá, obrigada. Então, um beijo, uma boa semana para você, querida. Você também, obrigada. Nada. Pessoal, vamos lá. Agora que tá gravando, vocês podem colocar o nome e o número, e se é do 8º A ou do 8º B aí no nosso chat. Ótimo. Turma, enquanto vocês estão colocando aí, eu vou retomar um pouquinho a aula passada, pegar uma água aqui, retomar um pouquinho a aula passada para a gente poder entender o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, a gente vem falando aí um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, da história dos direitos humanos, a gente fez algumas questões sobre os direitos humanos na sociedade contemporânea, e hoje a gente vai começar a entrar no tema de valores e atos morais, bem? Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint, o sumário de hoje é valores e atos morais. A Gabriela também fugiu da aula, gente, tô vendo, tá? Teve uma hora que eu tive que sair da aula, porque minha conexão estava meio ruim, aí eu voltei. Ah, então tá, então você voltou, tá certo. E só um recado também, eu vi que tinha uma turma do 8º tentando entrar por volta das 9h40, né, 9h30, eu tava em aula com o 9º. Então, quando eu não permito, é porque eu ainda não terminei a aula do 9º, tá? Eu vou começar a entrar 5 minutinhos antes, eu tô aqui, aí eu já tiro todo mundo do 9º e espero o 8º. Eu lembro que a Kimberly tentou entrar e mais alguns alunos. Tá, Giovana, se a sua internet cair, eu não vou achar que você fugiu, mas volta, hein? Tô aqui por vocês. Então, vamos lá, pessoal, o sumário da aula de hoje é valores e atos morais. A gente vai falar um pouquinho sobre as definições de valores e atos morais. E aí, hoje, na aula, a gente tem uma tarefa para fazer. Então, a nossa aula, a parte explicativa, vai ser curtinha, e aí eu vou postar essa tarefa lá no Google Class, a gente vai migrar todo mundo lá para o Google Class. Lembrando que o nosso Google Class é novo, né? Então, tem aluno que ainda não entrou lá, a gente já resolve isso hoje também. Então, vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí no chat, me avisa, porque eu não consigo ler o chat enquanto eu estou apresentando, tá bom? Então, valores e atos morais. Então, quando a gente observa aí os costumes, a gente percebe que estamos olhando as pessoas e as coisas e sempre avaliando, né? Quem nunca julgou? A gente está todo instante julgando o outro, falando do outro, se comparando, só que a gente tem como parâmetro aí a nossa cultura e a nossa história, tá? Pronto. Pode falar. É teoria? Oi? É teoria? Teoria? Então, todo instante aí na nossa vida, a gente usa o nosso juízo crítico para fazer julgamentos, seja julgamentos negativos ou positivos, mas a gente faz. Só que a gente usa como parâmetro nesses julgamentos a nossa história, nossa própria pessoa, tá? Fala, André, qual é a dúvida? Pode falar. Então beleza. Qual o sumário? Vamos lá, Giovana. Então, o sumário é esse aqui, ó, valores e atos morais. Notou? Roberto, eu não tô conseguindo ver sua apresentação de tela. Só você ou os outros também não? Pelo que eu tô vendo aqui no chat, ninguém falou de não ver. Então, Letícia, tenta sair e voltar, Tá bom, ver se funciona. A gente espera você. tá bom. Vai lá. Esperar a Letícia voltar e a gente ver se resolveu o problema. Os outros estão vendo, pessoal, a apresentação normal? Ok, Isa.
Valeu, Paiva. Turma, quem aí já julgou na vida, julgou o outro? Enquanto a Letícia volta, a gente vai conversando aí. Alguém nunca julgou o outro? A gente sempre faz isso no nosso dia a dia. Então vamos lá, Letícia, voltou, deu para Caetano, já julgou também, já, Caetano, né? Várias vezes, sim, sim. Letícia, voltou a apresentação? Tá aparecendo para você agora? Tá, beleza, então vamos lá. Então, o nosso sumário aí é valores e atos morais. E aí tem a frase que eu estava comentando, né? Observando os costumes, percebemos que estamos sempre olhando as pessoas e as coisas, avaliando, emitindo juízos de valor sobre cada situação, sobre cada pessoa. Aí a gente fala da roupa da pessoa, do jeito da pessoa, aquilo que a pessoa falou, né? Só que a gente se baseia nos nossos valores para poder falar do outro. E ainda bem que a outra pessoa é diferente, né? Porque a gente vive numa pluralidade de seres humanos que cada um tem a sua história, tem a sua cultura e tem o seu próprio valor. Só que isso vai gerar um certo conflito na sociedade, dentro daquela historinha de direitos humanos, ética e moral que a gente estava falando na aula passada, né? Então, para começar essa discussão, a gente vai pensar em 5 questõezinhas, tá? Então, a primeira, com base em que valores julgam o que acontece ao seu lado, né? Então, você para julgar o outro, você se baseia em quê? Segunda questãozinha. Quais são os valores que predominam na nossa comunidade, no nosso meio? Né? São valores positivos, são valores negativos, a maneira que a gente tem que se vestir, a maneira que a gente tem que se comportar, o que você tem que estudar, o que você tem que fazer. E se você concorda com eles ou discorda, e por que que você concorda ou discorda? A terceira pergunta. Pelas discussões anteriores, nas aulas passadas, né, a gente percebe que os valores morais variam de uma sociedade para outra e de uma época para outra. O que é moral para você? A gente viu na outra aula aí o conceito, a definição de moral. Então, hoje como que você responderia a pergunta o que é moral para você, nas suas palavras. 4. Existem ou não valores morais válidos para todos os homens? O que seriam valores morais válidos para todos os homens? Um valor moral universal, que é o mesmo valor daqui, no Brasil, né? Vale, por exemplo, na China, vale na África, vale nos Estados Unidos. Será que existe um valor moral que é universal para todas as pessoas? Qual seria ele? Tá? Questão 5. Como justificar a classificação das ações em moralmente corretas ou incorretas? Justas ou injustas? Boas ou más? Por exemplo, aquilo que é certo aqui tem que ser certo em todos os lugares? Aquilo que é justo aqui tem que ser justo em todos os lugares? Como que você classificaria em algumas características aí essas ações moralmente corretas ou incorretas? Então, essas são as 5 questõezinhas aí da aula de hoje, que a gente vai fazer lá no Google Class, para poder discutir na nossa próxima aula. Tem alguma dúvida, algum comentário sobre essas 5 questões? Pessoal, olha o chat aí rolando, né? O Caetano, Henrico, Giovana, Arthur. Não é para ficar conversando no chat enquanto tem aula. Então, por favor. Professor, Pessoal, pode falar. volta naquela frase rapidinho. Bom. Voltou aí? Sim, obrigada. Tá. Pessoal, deu para entender as 5 perguntinhas? Turma, vocês estão aí? Vocês estão acordados? Vocês estão vivos? Essa interação da aula do 8º tá me deixando com sono. Vamos lá. Ok, Sofia, Isa. Sim. Beleza. Então, eu vou colocar lá no Google Class agora, exatamente agora, para vocês fazerem essas 5 questões aí na aula. Eu vou ficar aqui com vocês para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E aí a gente já discute essas 5 questões aí. Peraí que tem uma pergunta aqui no chat. Gustavinho, vamos lá. Roberto, não estou conseguindo entrar na sala de filosofia de Osasco. Fala que deu erro. Gustavo, eu vou colocar aí para vocês o código certo, só um minutinho. Sim, vai fazer agora, Isa. Já estou entrando lá no Google Class para poder criar esse campo e colocar o código da sala aí pro Gustavo. Vamos lá. Que, aliás, só tem 47 alunos, então faltam alguns, né?
Só vou colocar aqui no chat o código da sala, tá? Estou criando lá já também o campo tarefa, que são dessas questões aí. Professora, Pode falar. é pra fazer agora e te mandar foto? Exato. Tá. Agora. Já estou criando o campo tarefa lá. Roberta, Oi. pode fazer no Word e te mandar o link, tipo, o arquivo, né, a tarefa? Vai colocar nas nuvens? Não, tipo, escrever no Word e te mandar o arquivo pela Pode, própria tarefa, fica mais fácil, pode. Já estou criando o campo tarefa lá, tá bom? tá? Roberto, pode mandar só as respostas, né? Pode. Tá bom. Bom, já estou criando o campo lá. Roberta, Oi? precisa copiar a pergunta? Não, pode colocar a resposta direto, se não dá tempo, Ah, tá, obrigada. tá bom? Pessoal, acabei de criar já lá o campo tarefa para vocês responderem as questões e enviarem. Roberta, volta no slide das perguntas, por favor. Peraí. Acabei de tirar aqui. Só um minutinho que eu ponho de volta. Apareceu aí? Sim, obrigada. Nada, Pietra. Pode ser em foto ou pode ser no Word direto aí. A gente vai discutir. Pode entregar até que horas, Roberta? Desculpa, então. Se vocês quiserem ir lá para o Google Class já ir respondendo, pode ir. A gente vai começar a correção dessas questões na próxima aula, mas tem que fazer agora, Alice. Tá? Vocês têm 20 minutinhos Tá. para responder aí essas 5 questões, tá? Copie as questões. Não precisa, Stephanie, você pode colocar direto 1, 2, 3, 4 e 5, porque eu coloquei as 5 questões aí no campo tarefa também, tá? Pessoal, quem não colocou o nome e número, e se é do oitavo A ou do oitavo B aí no nosso chat, coloca agora que eu vou parar a gravação, mas vou ficar aqui com vocês enquanto vocês fazem a tarefa. E quem quiser sair para ir para o Google Class, pode sair. Tem que entregar essa tarefa aí nesses 20 minutinhos de aula. Roberta, eu saí e entrei por causa daquele problema que deu. Aí coloco de novo meu nome? Melhor, pode pôr. Matheus, você também saiu e voltou? Você entendeu qual que é a atividade? Sim? Ok. Eu tô parando a gravação agora, mas vou ficar aqui com vocês quando vocês